Galera, feliz sábado. Eu sou o Lucas. Eu sou a Bia. Eu sou o David. Eu sou a Giovana. E eu sou o Jonatas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Mais uma vez o nosso convidado, que já participou muitas vezes deste canal, nosso querido. Três? Não, três? Só... Essa é a quarta, né? Aqui é a segunda, na lição Duas, é duas, uma. né? Não, Três. duas na lição. Dois mais um é três. Foi duas edições. Não, foi uma. Mais uma vez o Jonatas, que vocês já conhecem, nosso querido matemático, grande homem. Sou eu. Fui convidado essa noite para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema desta noite. E qual é o tema desta noite? Suspense, que toquem os tambores. Já tá embaixo, né? Verdade. Esquece suspense porque já tá no título. É só você tampar ali o título. Põe o dedo, esquece. Põe o dedo não. E aí? Então o nosso tema é perdão. Perdão. É um tema... Eu não digo que é um tema clichê, mas é um tema que a gente ouve bastante na igreja, só que eu falando assim, particularmente de mim, às vezes eu tenho dificuldade em colocar isso em prática, né? Quem nunca ouviu falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Deus nos perdoa, e tá. Só que quando a gente vai colocar isso em prática, não é tão fácil assim. Às vezes não é tão fácil assim, então a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente poder ajudar a nós e ajudar a vocês. Nós não, né? Que o Espírito Santo possa usar este momento para ajudar você que está assistindo, para você entender um pouco mais esse tema. E hoje a gente vai começar com o nosso texto base, do nosso querido convidado, vai dar já a introdução para a gente do que a gente vai estar falando, batendo do tema perdão. Texto base. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Perfeito. Então a gente discute em cima desse verso. O que esse verso quer dizer? Vamos lá. Colocar isso de uma forma, não sei se todo mundo entendeu, mas vamos colocar isso de uma forma mais prática, mais palpável. Uma linguagem mais moderna, isso. Se Deus falasse isso pra gente hoje, escrevesse pra gente hoje, no nosso tempo, como que ele escreveu isso? O que ele falaria pra gente, né? Então o verso ele fala, né, que Deus ele apaga as nossas transgressões e se esquece. Então olha só que interessante, geralmente quando a gente vai falar de perdão, ou melhor, quando a gente perdoa uns aos outros, é estranho falar isso, né? Você vai esquecer do que aquela pessoa fez de errado para você. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de sempre lembrar, guardar mágoa. Às vezes a gente fala, eu perdoo, mas não falo mais com a pessoa. Eu perdoo, mas não é a mesma coisa. Porém, com Deus, não é bem um perdão, né? A gente fala perdão muitas vezes só, tipo, por palavras. Mas na prática a gente vê que, por exemplo, você me magoou. Eu disse que te perdoei, mas a forma que eu te trato não vai ser a mesma de antes. A gente perdoa não perdoando. Isso. Porém, Deus não. Deus, quando Ele te perdoa, Ele esquece. É como se Ele não lembrasse mais o que você fez. Né? Tem um verso que fala que Ele joga, né, os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, de modo que Ele não se lembra, Ele esquece. E Ele te trata como se você estivesse começando do zero. E é interessante falar que Ele escolhe esquecer. Sim, né? uma opção. Ele escolhe, assim, ele olha e ele faz questão de perdoar. Uhum. E é literalmente esquecer mesmo, sabe? É deixar pra trás e, morreu, sabe? Pra mim é muito difícil entender isso. É extremamente difícil entender o perdão de Deus, porque eu não vejo isso aqui. Então eu tenho dificuldade de viver isso pra mim, entendeu? Viver isso pra mim, entender que Deus perdoa, que Ele esquece e que Ele continua com a gente ainda que a gente erre, né? Deus perdoa várias vezes, né? Então a pessoa pisa na bola, Deus perdoa de novo. Quantas vezes for necessário, Deus coloca isso em prática. É exatamente isso mesmo. Aí para a gente se aprofundar mais e tentar tirar mais uma clareza, uma pessoa muito, acho que uma mente extraordinária, uma mente que pensava grande, que já viveu entre nós, ele disse uma vez que existem 3 coisas mais difíceis na nossa vida. E isso significa que é o quê? É guardar um segredo,
perdoar uma pessoa, uma ofensa e aproveitar o tempo. O Benjamin Franklin, ele que falou isso para o mundo. E é exatamente uma coisa interessante. A gente não consegue guardar um segredo, a gente não consegue perdoar uma pessoa que nos ofende, mas só que para que isso chegue, o ponto do nosso ódio você acaba perdendo o domínio. A gente acaba às vezes perdendo a noção do que a gente está fazendo. E aí a gente vai agora para outra parte, né, que é essa parte do perdão que você realmente não dá de jeito nenhum. Só que aí você se esquece que quem te perdoa toda vez que você comete algum pecado, alguma coisa assim, é Deus o tempo todo. É Deus falando pra gente que, querendo ou não, Ele tá ali toda hora te perdoando, mesmo que você pise o calo de outra pessoa, né? Tem até uma frase interessante que a gente vê na Bíblia, que é quando alguém te bate numa face, dá outra. Mas não é literalmente alguém te bater e tu vai dar outra face, não. Pra mim, eu ponho na minha vida essa aplicação de quando alguém bate na minha face, eu dou a outra por uma outra oportunidade. Vai fazer a mesma coisa ou você vai tentar fazer diferente? Entendeu? E aí eu também, para terminar agora o meu tópico, a Giovana vai ler pra gente o Mateus capítulo 5, 44, que fala um pouquinho mais sobre isso. Mateus 5, 44. Mas lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí para quê? Para que venha vocês serem filhos lá no reino de Deus. É uma coisa magnífica, porque quando a gente perdoa, a gente não vai ganhar só aquele benefício de talvez se aliviar do problema, mas outros benefícios também a gente tem mais para frente no futuro, né? Então a gente falou aqui um pouquinho sobre nós perdoarmos o nosso próximo. Agora a gente trazendo um pouco da relação entre Deus e a gente. O perdão de Deus para conosco. Eu acho que é meio complicado a gente nesse mundo entender, porque é algo que a gente não vê. O perdão com o perdão de Deus a gente não vê nesse mundo. Então se torna algo extremamente difícil de a gente colocar em prática na nossa vida. Porque, assim, eu acho que o que acontece com muita gente, inclusive comigo. Quando eu erro, o que a minha mente automaticamente pensa? Cara, Deus está bravo comigo. Deus está chateado. Então qual que é a ideia que nós temos? Vamos lá, Deus me abençoou com X, com essa coisa aqui. Criar uma história. Deus vai lá e me abençoa com isso aqui. E Ele está me abençoando. E aí eu peco, eu erro. A minha mente, o meu subconsciente, ela vai achar o quê? Agora Deus vai deixar de me abençoar, porque eu errei. Entendeu? E eu não sei se isso acontece com você, se acontece com vocês, mas com certeza acontece com muita gente. E tem um gatinho ali. E eu acho que sei lá, falando bem particularmente, é o grande desafio, é eu entender que Deus não sai do meu lado, ainda que eu erre, ainda que eu não mereça, ainda que eu faça besteira, ainda que eu... Enfim, é a grande dificuldade que muita gente deve ter. E o mais engraçado é que você não é o único, né? Tem, eu acho que mais de várias e milhões de pessoas que têm esse mesmo problema. Sim. Só que é inacreditável, a gente acha que, quando a gente vai fazer alguma coisa de errado, ou sem querer a gente faz alguma coisa de errado, pensando ou não, né? A gente acha que Deus não vai nos perdoar. Aí a gente entra em outra parte. Será que Deus perdoa até mesmo aquelas pessoas que fazem grandes coisas? Será que Deus perdoa aquelas pessoas que, por exemplo, vão pôr aqui na nossa realidade? Será que a pessoa, Deus vai perdoar um cara que assassinou? Ou Deus vai perdoar uma pessoa que roubou uma balinha de café? São duas coisas bem distintas. Uma coisa envolve o ser humano já, e outra envolve alguma coisa em objeto. Algo mais grave? Isso. O que você acha? Me fala aí então, John. Então, o verso ele é bem claro, né? Deus perdoa nossas transgressões e não tem uma classificação. Que tipo de transgressão, que tipo de pecado. Simplesmente perdoa e esquece.
E é o diferencial, né, de Deus para o homem, né? Porque a tendência é a gente até perdoar as pessoas coisas simples, mas geralmente quando é algo que nos machuca, geralmente, eu vou contextualizar, é um casal, né? O homem trai a esposa, é muito difícil a esposa perdoá-lo. Tem situações, mas na maioria dos casos, quando o casal está junto, às vezes é até difícil, né? Continuar como era antes. Já Deus, Ele perdoa por mais grave que seja, desde que a pessoa esteja arrependida, a pessoa abra o coração a Ele, aí Ele perdoa e esquece. Isso que é interessante, né? Só se a pessoa quiser. O que Deus leva em consideração é a sua vontade, né? Sim. É o seu desejo. Você quer ser perdoado? Sabe? Você se incomoda com aquele pecado que você cometeu? Sabe? Aquilo, você convive com ele, sabe? O que está no seu coração? Você quer continuar dessa forma ou você quer o perdão de Deus? Você quer o perdão de Deus? Beleza, você tem o perdão de Deus, sabe? Na verdade, eu acho que é alguma coisa que até mesmo é gratuito. Você não precisa dar 100 milhões pro perdão que Deus vai te dar. E aí a gente entra nessa parte que, não é necessário você fazer nada, simplesmente colocar os seus joelhos e se arrepender de verdade mesmo, para que Deus possa Ele te perdoar realmente. Claro que se você, sei lá, matou uma pessoa ali agora e fala, não, Deus me perdoa. Não, também... Não é assim, né? É você fazer esse ato, talvez, e realmente você ir lá se confessar primeiro aos homens, porque Deus também Ele fala para você ser honesto e justo. Então, se confessar primeiro lá, por exemplo, na justiça, ser condenado pelo aquilo que tu fez, e aí sim, lá, infelizmente, pedir o perdão de Deus e Ele vai te perdoar. Mas infelizmente, nós aqui na terra, os mundanos, né, que somos nós, não vamos conseguir fazer a mesma coisa, porque é lei, porque algumas outras coisas envolvem, mas enfim, o que é melhor? Você fazer isso e ser perdoado por Deus, ou você fazer isso, continuar no mesmo erro e não ter o perdão? O perdão tem que vir do coração, né? Tem que ser verdadeiro. Você tem que pedir perdão de verdade, assim, não vá. Vou pedir perdão. Aquele negócio, eu vou pecar, depois eu peço perdão. É. Cara, esse é o negócio mais errado que tem. Semana vai, pega de novo. É, cara, porque você já tá planejando E pedir outra, perdão. se a pessoa falar isso, ela não está arrependida totalmente. Então, assim, um perdão, Deus perdoa quando a pessoa está com o coração aberto. Simplesmente pedir perdão, estar com o coração fechado e já preocupado, já pensando em pecar de novo, Deus não vai aceitar o perdão, mas não porque Ele não quer, porque você não abriu o coração, você não se arrependeu totalmente. Isso vai se tornar um hábito, né? Porque você vai pecar aqui, aí fala assim, vou pedir perdão a Deus e Ele vai me perdoar. Aí semana que vem você fala assim, só um pecadinho, aí vai de novo e vai se tornar um pecado que você não vai conseguir controlar de um jeito e você vai ter tanta vergonha desse pecado que nem a Deus você vai querer confessar mais, entendeu? Então, sim. Só para terminar aqui, continuando só uma coisa que ela tá falando bem interessante, essa coisa de que você pecar várias e várias vezes. Tem muita gente que a gente pode esclarecer agora, nesse exato momento. Você peca várias e várias vezes, muita gente acha que Deus se cansa. Mas que porcaria, de novo esse cara fazendo a mesma... Primeiro que Deus nem pensa dessa maneira. E aí a gente vê lá em Salmo 103, de 8 a 9, o seguinte, vocês podem acompanhar. O Senhor é compreensivo, é misericordioso, aqui na versão aqui está muito paciente, em outras versões a gente vê muito paciente, bastante paciente e cheio de amor. Só com essas três coisas a gente vê que Deus não se cansa de perdoar nós quantas vezes a gente for cair. E aí a gente continua, não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Mano, isso aqui é magnífico. Salmos foi escrito por Davi e inspirado por Deus. E Deus mandou Davi escrever essas coisas porque creio que o próprio Davi, ele via o perdão e o poder que Deus tinha de perdoar as pessoas. E se a gente for ver a história de Davi, Deus perdoou Davi e esqueceu. É uma coisa tão simples que as pessoas às vezes fazem isso uma coisa difícil de se entender. E aí a gente vê o que acontece no nosso mundo, né? A gente para olhar a história de todo o povo de Israel ali, desde
do Egito até o fim, assim, todo o Antigo Testamento. Você pega o Antigo Testamento, cara, Deus fez tanta coisa pelo povo de Israel, mas fez tanta coisa pelo povo de Israel, mas fez tanta coisa pelo povo de Israel, cara. Fez o quê? Tanta coisa pelo povo de Israel. Cara, e o povo de Israel chegava o quê? Nossa, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer no mar. É melhor que a gente tivesse ficado. Agora você imagina e olha, pensa Deus olhando lá de cima, cara. Deus abriu o mar no meio. Não, aí beleza. Aí o povo vai lá, se arrepende, vamos lá, vamos andar com Deus. Passa tantos anos, o povo cai de novo. E duvida. Senhor, perdoa. Show, vamos de novo. Cai de novo. Meu, e você vai, o povo de Israel fazendo isso aqui, cara, até o fim. Até o fim, não para. E não para. E Deus está lá. E Deus está lá, cara. Sabe por que Deus está lá? O livro de Isaías, Deus ele vai falando justamente sobre isso, sobre esse perdão que ele tem para com o povo, essa misericórdia. E Deus ele responde a pergunta por que ele perdoa tanto. Um pedaço do verso que Deus fala assim: porque eu te amei, porque você é meu povo. É por isso que Deus perdoa a mim e a você, porque nós somos o povo dele, porque nós somos o filho dele. E a gente sabe que quem veio manifestar Deus nessa terra foi Cristo. Cristo veio para manifestar o Pai. E tem uma passagem, uma história muito famosa de Jesus, que ela se encontra lá em João, no verso 11, assim, a história do capítulo 8, o verso 11. Mas a história que trata o capítulo 8, aquela história famosa, onde a moça adúltera foi pega em adultério e seria apedrejada, né? Então todos os homens condenavam aquela mulher estava a 1 minuto de morrer. Ela ia morrer naquele momento, até que Jesus estava naquele local. E a forma que Jesus trata essa moça que tinha acabado de pecar, ela tinha acabado de pecar, ela tinha sido pega há poucos instantes em adultério. E a reação de Jesus para com essa mulher é incrível, que está lá no verso 11. Jesus fala o seguinte: respondeu ela, Jesus perguntou, né? Onde estão esses que iam te matar? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É simples. Vai e não peques. Vai, tá limpo, tá de boa. Só não peca de novo. E se pecar de novo assim? Porque é uma luta. Uma coisa é a gente pecar porque eu quero pecar. Outra coisa é eu pecar porque eu sou pecador. Se estiver arrependido de coração, Sim. De novo, vai. Exatamente. Eu posso pecar 100 vezes. Eu posso pecar assim 100 vezes, mas não aquele pecado voluntário, assim, sabe? Eu caí. Eu posso cair 100 vezes. Hoje eu acordei para pecar. Toda sexta-feira, dia da maldade. Não, né? Não é assim. Que muitos jovens não é assim, galera. Não é assim. Mas se eu cair 100 vezes, Jesus vai 100 vezes falar para mim: vai, não peques mais. E é difícil entender isso. Eu não consigo entender isso. Eu preciso de ajuda de Deus para entender isso. Porque é difícil, porque eu não vejo isso no mundo, eu não vejo isso ao meu redor, sabe? As nossas famílias, elas não foram criadas assim, a nossa humanidade não foi criada assim. E é difícil a gente, de repente, se deparar com Deus que simplesmente me fala: vai e não peques mais. Você tá zoando, né? Alguma outra pessoa. É difícil a gente acha lindo, Nossa, você nesse momento, você pode estar falando: nossa, que maravilha, né? Que Deus maravilhoso. Beleza, na teoria é lindo. Agora põe na prática. Às vezes não é que não funciona, a gente não se perdoa e a gente não entende que a teoria ela se faz à prática se a gente permitir. Entendeu? Vamos para a nossa ilustração? Diga aí. Então é isso aí. A gente está falando então de perdão, então simplesmente não mais do que a gente fechar, Pra gente finalizar, né? Já pra gente também mostrar aqui cada um o nosso ponto de vista sobre o tema perdão. Claro que, pra gente fazer um tema perdão, a gente tinha que fazer um vídeo ao vivo de mais de 2 horas e falando sobre isso. Ficar um mês aqui direto. Porque realmente isso é uma coisa muito complexa e ampla. E para a gente já encurtar aqui um pouco mais, imagina a cena aí você na sua casa, de um homem que abusou sexualmente e depois matou a sua filha, e esse próprio assassino confessou mais de 47 pessoas, mulheres, serem mortas por ele mesmo. Só que aí foi pego.
e agora ele está lá no tribunal. Você tem a chance de fazer ele ser condenado até com pena de morte. E você tem a chance também de falar o que você bem entender. O que você falaria, o que você faria? Você o perdoaria? E é isso que a gente vê agora no vídeo que vai ser passado agora. Gary Leon Ridgway, 54 anos, confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Conhecido como o assassino de Green River, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle no dia 5 de novembro de 2003. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 2? Culpado. Culpado. É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembre delas. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas elas significavam tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo enquanto os familiares de suas vítimas os amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar quando o pai de uma de suas vítimas apareceu para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Senhor Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso. Aí eu já termino aqui. Então você viu o vídeo e você vê exatamente isso. Deus, ele não quer saber se você matou uma pessoa, se você roubou uma balinha, como nós falamos já. Ele vai perdoar os dois da mesma maneira. E como? Vá e não peques mais, né? E é isso daí. Essa é a ilustração que a gente trouxe para vocês hoje. E agora a gente vai fazer a rodada de opiniões e terminando, já finalizando o nosso tema perdão, que é um tema tão maravilhoso que a gente tem disponível para nós. Então agora, cada um dá um conselho para quem está assistindo e dá a sua opinião final sobre esse tema. Tá? Vamos lá. O que eu tenho... Opa! A opinião que eu tenho é que se você tem um pecadinho ou um pecadão, não importa para Deus, como falamos aqui. É apenas você e ele, no seu quarto, no seu lugar ou no seu cantinho de oração. Só os dois. Fale para ele
tudo que você pensa, tudo que você passa, tudo que te aflige o coração. Entrega nas mãos dele e eu sei que ele fará o mais por você, porque ele é o Deus de Deus e eu sei que ele vai perdoar se for de todo o coração. É isso. Bem, para ser bem simples e bem direto, o perdão ele está relacionado à nossa salvação. Se a gente não perdoa, você não está salvo. É uma coisa simples e direta. Perdão é igual cicatriz. A gente vê a cicatriz ali, mas ela não dói mais. É exatamente isso que a gente tem que fazer. É a mesma coisa que o maior beneficiado nesse processo de perdão é nós mesmos. A gente se livra disso, né? Então o perdão ele cura, ele restaura, ele liberta, ele resgata, ele transforma. É uma pessoa que às vezes passa por isso. Então a gente não perdoa a pessoa porque a gente é bonzinho, boazinha. A gente perdoa porque a gente é inteligente. A gente pensa no que a gente vai tentar fazer ou a pessoa fez com a gente, né? Então seja feliz, liberte-se, né? Seja curado, sempre pratique o perdão, né? A pessoa que te pisou no calo, a pessoa que te fez o mal, sempre pratique o perdão. E não só o perdão que às vezes você aprende, mas sim o perdão que Deus nos ensina através da Bíblia, né? Se por acaso você se depara com uma situação que você sempre está pecando e você não sente no seu coração vontade de pedir perdão a Deus, busca a Deus, fale com Deus, estude a sua palavra, que automaticamente Deus vai abrir seu coração e você vai ter um arrependimento sincero e a partir daí você vai poder pedir perdão do fundo do seu coração e tenha certeza que Deus vai te perdoar. Duas coisas, relação a você e você perdoar outra pessoa. Deixo com você Mateus 18, 22. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É o quanto que a gente deve perdoar. Em relação... Mateus 90? Não. Em relação a você e Deus, lembre-se que Ele joga os seus pecados no fundo do mar, que para Deus não tem cicatriz. Não tem cicatriz aquilo que Ele olha e fala, olha o que Ele fez há 50 anos atrás. Não tem para isso. Esquece. Deus não tem cicatriz, Deus não tem mágoa, Deus não tem dor, Deus não tem ponto, Deus não tem nada. Esquece. Ele perdoa os seus pecados, viva de acordo com isso. Perdoe-se também. Em resumo é isso, né? Você se arrepender de coração e entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele vai perdoar. É isso. Deixe o que passou no passado. Fechou? Daqui pra frente. Hashtag vai. E não peques mais. Hashtag vai, não peques mais. Vai. Pensa nisso. Beleza? Então, vamos orar com a galera? Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos por este vídeo, pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar quem nos faz mal, a termos um coração disposto a isso e que o Senhor nos ajude a entender o teu perdão. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos pecados voluntários e involuntários. Esqueça-os, por favor, que a gente não queira mais pecar, que a gente entenda o teu perdão, que a gente viva o teu perdão, que a gente busque o teu perdão de todo o coração. Nos perdoe. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. 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 Isso aí. Que você tenha um excelente sábado. Fique com Deus. Dá tchauzinho aí, galera. Tchau. Tchau. Antes disso, não se esquece, 27/11 tem... 27/11 tem entrevista. Entrevista. Está aí, ó, o símbolo do nosso querido amigo Emerson Amaral. E ele vai estar aí falando tudo pra vocês, do que aconteceu, as perguntas, mandem lá no Instagram, o Instagram também está aqui embaixo. Não se esquece de seguir, não esquece de seguir a gente também, porque a gente sim, somos filhos de Deus. E é isso aí, tchau! Tchau. Que sejamos filhos da luz.